Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Quem tiver aqui, boa tarde. Vamos ver o pessoal entrando. Oi, tem gente entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Dando para escutar, né, Mari? Vamos aguardar um pouquinho todo mundo entrar, gente. Pra gente iniciar. Tudo bem, gente? Aline, Naila também chegando. Oi, Bruno. Boa tarde, pessoal. Então vamos lá, a gente não vai ter tanto tempo, eu vou iniciando os trabalhos. Gostaria, né, de dar boas-vindas a todos, a quem está entrando aí. Eu sou Carolina Linhares, sou terapeuta ocupacional, docente do curso de terapia ocupacional do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, e integrante da equipe do Dialoga TO. O Dialoga TO é um projeto de extensão criado recentemente, já nesse momento de pandemia, com o objetivo justamente de promover espaço, né, de interlocução, de construção, de debate, de interação e de compartilhamento de informações e conhecimentos acerca da pandemia da Covid-19, que são tocantes aí à terapia ocupacional ou que sejam de interesses da terapia ocupacional. Né? Gostaria de mandar um abraço para todos os colegas e principalmente para os estudantes que estão aqui acompanhando a gente, porque esse espaço foi muito pensado para a gente estar junto, né, conversando sobre esses atravessamentos que vão estar acontecendo. E aí hoje é com muita alegria e satisfação que a gente vai estar iniciando as nossas lives semanais do Dialoga TO, né, justamente com o tema, o primeiro tema nosso, né, a pandemia e os impactos na vida cotidiana dos sujeitos, diálogos com a terapia ocupacional. E para estar conversando com a gente sobre esse tema, né, nós vamos ter duas convidadas especialíssimas, também integrantes da equipe do Dialoga TO, que é a Mariana Pan e a Naila Pereira. São terapeutas ocupacionais, docentes do curso de TO do IFRJ. Ambas são especialistas em saúde mental e tem as duas também mestrado em saúde pública pela Fiocruz, ou seja, uma dupla bem afinada aí, né? A nossa live vai funcionar no seguinte esquema: primeiro a gente vai ter um momento com a Mariana Pan e em seguida a gente vai ter um momento com a Naila Pereira, tá certo? A Mariana Pan já está aqui, eu vou já chamá-la, porque o assunto é denso, né? Apesar de que vai ser apenas uma conversa inicial. Vocês podem mandar perguntas, tá, gente? Na medida do possível, a gente vai tentando fazer as perguntas. Boa tarde, Mari. Ei, boa tarde, gente. Boa tarde, Carol. Tô Prazer vendo estar aqui. aqui para a gente conversar sobre os atravessamentos aí, né, dessa pandemia nas nossas vidas cotidianas. Uhum. Não, com certeza. Eu acho que esse projeto tem sido muito bacana, assim, propulsor de vários trabalhos que a gente tem feito, né? Eu acho que a gente está falando aqui A gente vai falar, né, agora aqui na live, sobre os fazeres significativos, enfim, eu acho que tem sido muito significativo tocar, né, esse projeto de extensão. Acho que cada vez mais a gente quer, acho que construir interlocuções, né, com outros atores, né, assim, para além do nosso grupo, e aí é com muita felicidade que eu tô vendo aí todo mundo entrar. Boa tarde, gente, adoro as carinhas. É isso, acho que a gente pode ir começando. Então tá, Mari, eu vou começando assim, pedindo para você explicar brevemente o que é cotidiano, né? O que é o cotidiano e qual a relação do cotidiano com a terapia ocupacional, para depois você abordar que impactos, né, todo esse cenário de pandemia tem Uhum, gerado na vida cotidiana dos sujeitos. Pode ser? claro.
Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente combinar, Carol, é também da gente, se você quiser me interromper, fique à vontade na hora que você quiser. Tá, Acho que a ideia é mesmo que a gente tá construa um joia. diálogo, né? Sim, Bom, sim. então assim, eu queria começar pensando um pouco aí, junto com vocês, sobre a pertinência do cotidiano, né? Que eu acho que foi, inclusive, essa a questão que a Carol coloca em primeiro ponto, né? Qual que é a pertinência do cotidiano para a terapia ocupacional, né? A gente entende, né, que a terapia ocupacional ela tem como seu objeto central a ocupação humana, né? A ocupação humana é, é esse o nosso objeto sobre o qual se debruça a nossa profissão, né, e todo o nosso arcabouço técnico-científico. Muito bem, então acho que vale a gente entender um pouco que o que são as ocupações, né? De maneira mais geral, porque eu acho que também talvez aqui na live estejam nos assistindo outras pessoas que não sejam só TOs, né? Eu acho que de maneira geral a gente pode entender que ocupação é a forma como os sujeitos se relacionam com o mundo, né? É a forma como as pessoas estão no mundo. Então, a gente tem o nosso viver mediado pelas ocupações, né? Pelos fazeres, pela ação humana, né? E essas ações, elas variam e são as mais amplas, né? Desde atividades, ações de automanutenção, né? Dormir, comer, Hum. as mais básicas, né? Até algumas bastante complexas, como é, cuidar de um filho, como trabalhar, como, enfim, desempenhar atividades de lazer, ler um livro. Oi? Dirigir. Dirigir, enfim, todas essas atividades que compõem é, o viver, né? Então, através das atividades, eu acho que a gente, e das ocupações, a gente está no mundo, né? Vocês estão notando que eu estou utilizando como sinônimo a terminologia ocupação, fazer, atividade, ação humana, né? E eu estou fazendo isso propositalmente, embora na terapia ocupacional, acho que vale destacar, esses termos não necessariamente são sinônimos, né? A gente pode entender que tem algumas perspectivas e modelos, paradigmas dentro do campo, né, da terapia ocupacional, que vão entender que ocupação é uma coisa, atividade é outra, fazer, vão entender, né? Mas aqui a gente não vai discutir neste momento os fundamentos, né? Assim, mais de maneira mais densa, né? Então eu vou utilizar essa terminologia de maneira muito próxima, como sinônimos, para também todo mundo que está nos assistindo nos entender. Mas eu queria fazer primeiro essa pontuação, tá? Inclusive, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que assim, no Brasil, no cenário brasileiro, muitas produções apontam, né, que tem sido no cenário brasileiro, em meio, né, às questões das produções científicas, enfim, tem sido ainda colocado como sinônimo esses termos em alguns momentos. Então, enfim, acho que esse pode ser um tema para uma próxima live, quando a Muito gente isso. for abordar, enfim, essa questão mais de maneira mais aprofundada. Mas, enfim, o que eu queria trazer, na verdade, é sobre esse entendimento das ocupações, né? E aí eu queria destacar aqui três características, né, na verdade, das ocupações que eu acho que são fundamentais, né? Uma delas é que todo ser humano, né, todo sujeito, ele vai ter essa mediação com o viver, com o mundo, através das atividades. Então, todos os sujeitos, eles têm as suas ocupações, né? Isso é uma coisa. É intrínseco ao viver, né? A outra é que elas são as ocupações complexas, né? Elas são complexas porque a gente pode entender que as ocupações demandam uma série de habilidades, uma série de elementos para serem realizadas. Então, por exemplo, Carol trouxe esse exemplo do dirigir. Para eu dirigir, eu tenho que desempenhar várias atividades, né? Eu tenho que ter atenção, tenho que estar atenta, tenho que mexer no volante, tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, elas são complexas, né? E um outro ponto que eu acho que agora é fundamental, principalmente no momento de pandemia, é que as ocupações, elas são sociais, né? As ocupações, justamente por serem essa intermediação do sujeito com o mundo, elas são sociais, porque o sujeito
ele, né, o sujeito social, né? Nós todos somos seres sociais. Acho que tá tocando. Foi. Então, nós todos somos sociais. E eu acho que isso é um ponto bastante importante, porque agora, na pandemia, a gente está atravessando um momento de isolamento. E aí eu quero falar, acho que a gente pode debater um pouquinho sobre Uhum. isso mais à frente. Então, assim, eu tô falando tudo isso, né, das ocupações, das atividades, para a gente poder entender do que é composto, né? Qual que é a tessitura básica do cotidiano. E aí a gente vai entendendo que as atividades, as ocupações, são os elementos fundamentais do cotidiano. É isso que compõe, né, o dia a dia das pessoas. É justamente esse o pano de fundo, as ocupações, as atividades, né, que é, compõe essa tessitura do que a gente está chamando aqui de cotidiano. Então, finalmente, para concluir pelo menos essa primeira linha de raciocínio, eu queria dizer que, assim, para nós da terapia ocupacional, quando a gente fala de cotidiano, a gente está falando desse nosso objeto central da nossa profissão, né? Que são as atividades e elas, as ocupações, e elas sim que vão compor, né? Vão vão produzir esse cotidiano, né? Esse cotidiano a gente pode entender como a vida do homem, né? Assim, do dia a dia, Uhum. o que as coisas, como elas se reproduzem, o que se repete, o que tem uma frequência, o que marca o tempo e a temporalidade do mundo, né? São os cotidianos, né? Então, basicamente, para a gente da terapia ocupacional, especialmente no cenário brasileiro, então muitas é, produções nacionais apontam o cotidiano como também um objeto central da nossa profissão. Não apenas as ocupações, as atividades, mas passou-se a entender, na literatura, a gente tem visto muito isso, né? Que o cotidiano, ele acaba sendo também o nosso objeto da terapia ocupacional, né? Então, basicamente, eu acho que a gente pode estar falando sobre isso, né? Assim, para a terapia ocupacional, o cotidiano é, né, dessa forma importante. E atualmente, né, a gente está vivendo um momento de uma ruptura e um esgarçamento muito intenso nos cotidianos, né? Então, por conta da pandemia, eu acho que esse é o ponto, né? Daí que acho que é a importância da gente debater e da gente poder pensar um pouco no campo da TO, né? O que tem acontecido com os cotidianos, já que o cotidiano é nosso objeto também central, o que tem acontecido com os cotidianos em meio à pandemia, né? É, acho que só para a gente poder concluir, fica aí também para a gente poder pensar mais à frente, né? Talvez uma autora, né, que a gente tem usado muito no campo da terapia ocupacional, que eu gostaria de citar, que é a Agnes Heller, né? Ela vai falar Uhum. muito sobre cotidiano, né? Que é a vida do homem comum. E acho que vai nos ajudar, acho que talvez futuramente, posteriormente, vai nos ajudar também a pensar um pouco mais conceitualmente sobre a questão do cotidiano. Mas, para esse momento, né, que eu acho que cabe dizer que acho que cabe essa pequena introdução, né? Então, da onde que a gente tira que o cotidiano é importante na TO, o que compõe esse cotidiano e como hoje ele está sendo afetado pela pandemia, né? Exato. E aí, acho que você fez esse preâmbulo muito bem, Uhum, né? E aí é justamente isso. E pensar como, né, como que atravessamentos a gente tem tido no cotidiano. E lembrar que, assim, esses atravessamentos vão ser sempre muito variáveis, a depender do cotidiano já pré-existente e da realidade em que o sujeito estava inserido, né? Acho que isso é uhum, importante da gente pensar. uhum, Cada um, o seu viver cotidiano, ele é muito particular e muito atravessado pelas questões culturais, sociais, econômicas, uhum, né? Não está desvinculado. Então, a gente uhum. tem atravessamentos também muito diferentes, né, diante dessa Exatamente. pandemia. E eu queria que você explorasse um pouco esses atravessamentos, né, as Uhum. transformações que foram muito bruscas, né? Com certeza. Eu acho que assim, acho que a dimensão, né, do cotidiano, ela tem se rompido muito, né, para muitas pessoas por conta da pandemia. E eu acredito, assim, a gente lendo e pesquisando, enfim, a gente vai entendendo que tem é, algumas rupturas bastante fundamentais que eu acho que a pandemia que a pandemia trouxe, assim.
Uma delas é a questão do isolamento social, né? É, eu acho que o isolamento social como forma de controle, né, da disseminação da Covid-19 trouxe para as pessoas profundas, profundos impactos, assim, de várias naturezas, né, subjetivos, enfim, sociais, econômicos, né. Eu acho que é importante a gente destacar isso aqui, que os cotidianos, como você falou, não são os mesmos, né, as pessoas, elas vivem isso de maneira individual, obviamente, de maneira social, mas que tem algumas determinações, né, é, históricas, sociais, raciais, de gênero, enfim, todos esses recortes, eles vão compor um pouco como que esses cotidianos são determinados. Eu acho que isso é um ponto fundamental. E aí o isolamento vem ainda adensar justamente esses cotidianos já profundamente desiguais existentes. Então, eu acho que a pandemia, por conta da questão, primeiro, do isolamento, né, que a gente tem feito, tem transformado muitos cotidianos, tem provocado muitas rupturas, né, das mais diversas. Um outro ponto que eu acho que é fundamental é a iminência de morte, né? A iminência de morte modifica profundamente os cotidianos, né? É você o tempo todo se deparar com a possibilidade de adoecer, com a possibilidade de morrer. É disso que a gente está falando, né? No Brasil, a gente, se eu não me engano, já bateu acho que 30 mil pessoas, né? Eu preciso rever os dados, mas enfim, a gente está num número assim, e que não temos bons. Não temos uma expectativa muito boa nesse momento, porque a gente está num momento muito grave, né, de Fora a governança. insegurança, né, também, a dificuldade em planejamento, assim, quando, o que vem, como vai ser. Então, isso também interfere diretamente na vida Certamente. cotidiana, né? E esse era o meu terceiro ponto, justamente isso que eu ia destacar, porque se o isolamento acontece e ele afeta profundamente os cotidianos e causa essas rupturas, número dois, a iminência de morte e essa possibilidade, o risco, a gente viver com o risco, além disso, eu traria mais um ponto, justamente, que seria a incerteza do futuro, que é essa que você trouxe, né? A impossibilidade da gente planejar mais à frente, porque até então a gente vivia de uma certa forma. A gente está no momento de elaborar um luto não só real, de muitas pessoas, mas também um luto de uma vida que a gente vivia. Não vai ser a mesma vida. E isso é algo importante da gente lidar, né? A gente está vendo aí movimentos muitos negacionistas da pandemia e, inclusive, talvez negações subjetivas, né? De que as vidas vão ser transformadas. Os cotidianos vão ser transformados, né? Então, eu E acho que aí o esse é um luto, ponto assim, né, importante. Mari? Só fazendo o luto, ele é o luto que cada um está vivendo, mas é o luto também dos que vivem com você. Então, é também lidar com o luto, por exemplo, das crianças, dos idosos, não só do luto real da morte, mas do luto da perda daquele Exatamente. cotidiano que existia de uma série de ocupações que não estão podendo ser desenvolvidas e que a gente não sabe quando e nem de que forma poderão voltar a ser desenvolvidas ainda, né? Então, Não, certamente. Acho que é um luto que vai ser que tem que ser elaborado coletivamente, né? A Jana está falando aqui embaixo, é um luto coletivo. Acho que é disso que se trata. Um luto coletivo de uma forma de viver que a gente conhecia, né? A gente sai na rua, todo mundo está usando máscara, a gente agora não pode mais se abraçar, não pode se tocar. Então, como não, né? Se a atividade, se as ocupações que compõem o cotidiano, elas são radicalmente mudadas por essas três questões fundamentais, né, que a pandemia nos trouxe, obviamente todos os cotidianos então vão ser mudados e vão ser impactados. Né? Então, eu acho que é disso que a gente está falando nesse momento. A gente está falando de uma precariedade da vivência dos cotidianos e uma precariedade que já era prévia, muitas vezes, né, por todas as situações de desigualdade social que a gente vive, enfim. Mas eu acho que é disso que a gente está falando mesmo, de uma ruptura coletiva com os cotidianos como estavam dados. E agora eu acho com a possibilidade de criação de um novo, né? Ou de novos cotidianos, novas formas de viver.
Eu ia, inclusive, continuando nessa questão da transformação brusca, né? O que é que isso acaba gerando, acarretando para as pessoas, assim, né? Então, viver essa mudança que é alheia ao desejo, não é uma mudança que a gente às vezes passa por várias mudanças no nosso cotidiano, mas mudanças almejadas, Uhum, investidas ou por determinadas necessidades, né? Mas essa foi uma mudança bem radical em muitos uhum. cotidianos, e alheia completamente, né, a esses desejos. Então, o que é que isso pode acarretar assim, para as pessoas? Pois é, eu acho que a gente está falando de impactos de diferentes dimensões, né? Assim, dimensões, acho que físicas, né? A gente tem aqui uma limitação, todos nós temos limitações físicas de estarmos. Quem tem o privilégio, é disso que a gente também está falando, mas Sim, assim, quem tem o privilégio de estar mais nesse isolamento, a gente tem limitações físicas desse isolamento, né? Privação do sol, privação de espaço, muitas vezes. É, enfim, todas as questões que o enclausuramento traz, né? Assim, a gente vê que aumentou as taxas de violência doméstica, por exemplo, muitos conflitos, né, nas relações conjugais têm acontecido, né? Porque é isso, a vida, ela que existia em todos os lugares, agora ela está restrita ao ambiente doméstico. A gente está falando de uma questão de uma profunda solidão, né? A saúde mental das pessoas fica muito mexida. Enfim, nem vamos aqui tocar, mas assim, um impacto econômico imenso, né? Talvez imensurável ainda, né? A gente vai ver, acho que mais para frente vai colher os frutos disso. Enfim, eu acho que o impacto da pandemia nos cotidianos são os mais diversos. Eu acho que tem alguns que a gente pode falar bastante específico da terapia ocupacional, que é a gente perdeu por estar nesse isolamento, por estar nessa reclusão e muito restrito ao ambiente doméstico e domiciliar, a gente perdeu aquele registro temporal da marcação, né, do tempo, né? Então, e da marcação das rotinas, dos hábitos. Então, muitas pessoas vão vivendo como um emaranhado de dias e que não tem começo, meio e fim, que é, não tem essa marcação que antes existia com e as aí atividades acaba sociais, gerando né? também, né? Acaba gerando também um desequilíbrio ocupacional, assim, justamente que ocupações fazer, como que eu me organizo, que tempo eu demando para cada coisa que eu vou fazer, né? O que Tá? eu posso fazer ou não nesse ambiente. Então, Uhum. lidar com esse desequilíbrio ocupacional é um reflexo desses atravessamentos também no cotidiano, né? E Isso. aí, Mária, assim, falando disso, o processo de ressignificação do cotidiano, ele é possível nesse cenário de pandemia? Então, eu acho que aí é onde a gente talvez, como terapeutas ocupacionais, é onde tenhamos mais possibilidade de refletir, né, e talvez contribuir com o nosso olhar. Bom, se os cotidianos, eles têm como seu elemento fundamental as atividades, né, a ação, as ocupações, né, então, se essas são a essência, né, do cotidiano, da vida comum, né, do dia a dia, do que se repete, do que é corriqueiro, então, talvez a gente lançar um olhar privilegiado para as atividades nesse momento, né? Eu acho que seja uma saída e um caminho possível, né? E, assim, acho que a primeira coisa que talvez a gente possa falar um pouquinho, né? É sobre a questão das atividades. Como que as atividades e fazer coisas, né? Se colocar numa relação é, entre a natureza, transformando a natureza, né, que é basicamente a essência da atividade, a transformação o tempo todo, como isso tem uma potência, né? Porque ao Uhum. executar, ao desempenhar uma atividade, se a gente está falando aqui de uma atividade manual, né, de alguma atividade, enfim, artística, por exemplo, a gente fala, em primeiro lugar, de uma materialidade da atividade, né? Pode ser, por exemplo, cozinhar, né? Que a gente vai pegar Uhum. alguns ingredientes, transformar esses ingredientes em alguma coisa. Então, veja, tem uma materialidade, uma concretude, né? Essa atividade. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Para a gente desempenhar uma atividade,
a gente demanda, né, um planejamento. É necessário um planejamento para desempenhar uma atividade. Então, essa atividade tem começo, meio e fim. A gente, ao transformar algo, transforma também a si mesmo no processo. Então, eu acho que aqui é uma correlação que a gente faz, né, pelo menos uma boa parte da terapia ocupacional, uma vertente, assim, que faz uma correlação com o conceito de trabalho, né? Inclusive o conceito de marketing de trabalho, que é transformar a natureza, e ao transformar a natureza, você transforma a si mesmo no processo, e aí o sujeito que passou por esse processo se identifica com aquilo que foi produzido. Então, daí a gente está falando como essas atividades que têm uma concretude, uma materialidade, elas podem também dar continência para esse momento que a gente está vivendo de falta de planejamento, de falta de marcação, né, de temporalidades, de falta dessa ideia de começo, meio e fim, né? Então, as atividades, elas trazem consigo essa potência da gente ver algo sendo construído e algo que não seja significativo. Então, eu vou cozinhar um bolo, vou fazer um bolo aqui, fazer uma receita de bolo para dividir com a minha pequena família, né? Eu vou fazer uma decoração dessa cor, mudar aqui a decoração de uma parede da casa e vou tornar essa parede um lugar mais acolhedor para mim. Ou vou cuidar da minha mãe, né, em casa, vou cuidar da minha filha, enfim. Vou desempenhando através dos papéis ocupacionais relações significativas com o mundo, né? É comer, é trabalhar, né? E não só significativas do ponto de vista desse conforto, né? Mas também necessárias do ponto de vista material, né? Muitas pessoas não estão tendo privilégio. Pode falar. Pode terminar. Muitas pessoas não estão tendo o privilégio de ficar em isolamento e aí elas têm que sair para trabalhar porque tem algo, né, que convoca para essa demanda, né? Então, assim, a gente está falando de atividades que têm uma materialidade e que tem também um sentido, um significado. E a potência dessas atividades no contexto de pandemia, eu acho que ela vem nesse sentido justamente de dar a noção de restaurar um pouco a noção de projeto, um pouco a noção de futuro, um pouco a noção de tempo e de possibilidade de viver o presente, né? E viver essa possibilidade de transformação do presente, né? Sim. Eu ia só fazer uma colocação que a gente usa muito o termo ocupação significativa dentro da terapia ocupacional, e essa ocupação significativa não é só algo que eu queira fazer porque eu goste, é algo que eu preciso fazer, é algo que se espera, né? Enfim, quem vive ali comigo espera que eu faça, que está nas expectativas, tá? Então, para a gente entender aí, só ficar mais claro. Não, acho que é exatamente por isso, assim, acho que é esse o fio que conduz aí o cotidiano, esses fazeres significativos e como que eles têm sido, talvez, essa possibilidade concreta da gente se agarrar em algo que parece que está que está esmaecendo, né? Que está ficando aí nebuloso com a pandemia, que deixa esse futuro incerto, essa solidão, essa falta, né, de contato social, né? Tudo mudou, tudo está diferente, mas calma, temos aqui esse continente ao qual a gente pode pertencer, que são essas atividades, essas questões corriqueiras do dia a dia, mas que elas podem trazer sofrimento, mas também podem trazer uma potência de vida, né? Isso. Eu vou só fazer uma pergunta de uma das seguidoras, Mari, que é como lidar com o impacto financeiro e a readequação do trabalho, dialogando aí um pouco com isso tudo que a gente estava falando. Eu acho que, enfim, talvez a gente precisasse fazer uma outra live para falar do impacto econômico da pandemia, né? E como que isso, sim, afeta os cotidianos. A gente sabe que quem já vivia trabalhos precarizados ficou numa situação ainda mais fragilizada. A gente sabe que as pessoas em vulnerabilidade, em desfiliação, aumentam cada vez mais. A gente sabe que tem um contingente enorme de pessoas que são invisíveis, né, nessa pandemia. Mas, enfim, eu acho que, de maneira geral, a gente pode entender que essa pandemia traz impactos para o cotidiano das pessoas. E aí, assim, primeiro, eu penso que a gente só pode lidar com esse impacto de maneira coletiva, né? Através do engajamento em lutas por direitos, por políticas sociais, por exemplo, manutenção dessa renda básica, né?
enfim, por diversas possibilidades de proteção social no momento de bastante incerteza. Esse é um ponto. Então, não consigo fazer essa fala descontextualizada de uma luta coletiva, né? E por outro lado, eu também penso que a gente tem que, talvez, nos ligar aí, né, a possibilidade de uma terapia ocupacional estética, né? Eu digo estética porque a estética envolve criação, né? Então, eu acho que agora a gente está falando de várias questões muito difíceis da pandemia, mas a gente também está falando da possibilidade de emergir um novo, né? E eu acho que está aí a grande questão, assim, como que a gente pode fortalecer, através dos nossos cotidianos, as atividades que parecem possibilitar a emergência de um novo, né? De um novo cotidiano frente a essa situação, né? De uma nova situação, da emergência de novos projetos, né? E projetos que sejam significativos. Então, acho que é disso que a gente está falando, da possibilidade e da potência que o cotidiano e as atividades que o compõem, elas podem resguardar no resgate, né, da construção desse novo, né, que eu acho que é o fio, né, que a gente não pode perder, esse fio do cotidiano, esse fio do futuro, né, e eu acho que as atividades podem trazer um pouco essa noção pra gente. Mari, a gente já está aí com nossa primeira meia hora da live. Eu gostaria muito de continuar, né? Tenho certeza que quem está assistindo também. Acho que a gente tocou em alguns pontos que merece a gente pensar em talvez um outro momento, né, de estar podendo aprofundar. Essa é uma conversa inicial, gente, sobre essa temática, né? Queria então agradecer muito a sua participação, né? Eu que agradeço. E também agradecer, né, a idealização desse projeto. Mari é a idealizadora do Diálogo TO e o restante da equipe abraçou essa ideia, né? Abraçou maravilhosamente essa ideia nesse trabalho de cogestão. Obrigada, um beijo aí para todo mundo que eu estou vendo que está participando da live. Obrigada aí pela companhia e vamos pensando junto, acho que é isso. Isso aí. É isso, a gente vai se falando. E aí fica para a Naila aí complementar, dar prosseguimento aí nesse debate. Tá joia, Mari. Vou agora chamar a Naila, gente. Deixa eu achar aqui. Vamos recepcioná-la. Boa noite. Naila, seja bem-vinda aí. Já está escuro aqui na minha janela. Vamos dar continuidade, então. Vou, então, direto já ao ponto para a gente ganhar tempo. E eu queria saber se você poderia falar um pouquinho, né, brevemente, sobre perspectivas teóricas do cotidiano que auxiliam, né, ou fundamentam aí as práticas da terapia ocupacional, especialmente, eu acho que nesse momento de tanto atravessamento nesse cotidiano, né, especialmente nesse momento, que perspectivas podem estar ajudando aí os terapeutas ocupacionais. Quero mandar um abraço, falar para os meus alunos, né, estudantes, que agora, né, essa vida de digital influencer está difícil, gente. Olha o que vocês fazem com a gente na tentativa de ressignificar esse cotidiano. Mas é uma delícia, a gente fica nervosa, tensa. Meu marido está brincando aqui, eu estou parecendo adolescente, né, toda eufórica com essa nova forma de comunicação. Acho que retomar um pouquinho aí, né, do que... de onde a Mari partiu, para a gente poder refletir um pouco mais, né, que impactos que essa pandemia traz, que essa emergência sanitária, né, traz para o nosso cotidiano. E aí eu quero, na verdade, aqui fazer um chamamento mesmo. Eu acho que a gente precisa construir ideias juntas, né, e tentar entender o quanto que esse cotidiano ele precisa ser potente nesse processo de ressignificação, no que a gente está vivenciando, mas no pós-pandemia também, né? Nós, terapeutas ocupacionais, a gente, de certa forma, está acostumado a visualizar rupturas de cotidiano, seja dos nossos usuários quando passam, né, por algum processo de adoecimento, seja rupturas por conta de questões, né, sociais. E a gente, como sociedade, também visualiza em alguns momentos, né, rupturas de algumas outras sociedades, como a gente teve, por exemplo, recentemente, né,
no crime ambiental que a gente teve em Brumadinho, que toda aquela sociedade precisou se reestruturar com toda aquela situação que aconteceu. E em situações também quando a gente tem implementação, por exemplo, de novos tipos de energia, construções, em que as pessoas muitas vezes têm suas moradias, seus lugares, suas culturas, né, suas histórias rompidas, né? Mas eu acho que na história recente, neste século, a gente ainda não tinha, né, vivenciado uma ruptura de cotidiano de uma forma global, assim, né? Alguém até já colocou aí, é um rompimento que é coletivo. A gente talvez ainda não tenha a dimensão, né, e não tenha conseguido vivenciar uma situação tão dramática, né, para toda a humanidade. Os meus amigos que moram na Itália, na Alemanha, no Japão, é uma sincronia de uma ruptura que todos nós, de alguma forma, vivenciamos nesse momento. E aí a gente tem, né, no primeiro ponto, uma reorientação do cotidiano daqueles que podem estar na sua casa, né, num processo de distanciamento social, mas também daqueles que estão, né, em trabalhos e que tem ali uma precarização maior ainda desse processo de trabalho, porque não tem acesso à EPI, porque não tem acesso, né, muitas vezes até a própria remuneração, né, tem colegas que estão aí na saúde, trabalhando, e pessoas que estão em vários lugares, sejam os motoristas de ônibus, que estão colocando suas vidas em risco por conta, né, desse engajamento no processo de trabalho. E aí, né, pensando no aspecto mais teórico do que a gente poderia falar do cotidiano, quando a gente vai lá no dicionário, a gente pode ver que o cotidiano é aquilo que é costumeiro, aquilo que acontece todos os dias. Talvez por isso a gente até nem pare para pensar nisso, né? O que é o cotidiano? Em que eu estou imerso? O que compõe esse meu dia a dia? O que compõe a minha vida? O que compõe a minha história? E aí, pensando num aspecto mais filosófico, né, o cotidiano, ele é a vida presente, ou seja, são homens e mulheres presentes que vivem, que existem, né? Então, a gente tem aí, como terapeutas ocupacionais, trazer para construir, né, esse cotidiano as nossas ocupações / atividades. Eu também não vou, né, fixar aqui um termo, apesar de ser a professora de fundamentos, eu acho que é uma conversa, né, e aí a gente pode, né, abrir aí para os fazeres, como as pessoas de fato identificarem, né, isso na sua vida cotidiana. E aí, a gente, como terapeuta ocupacional, acredita que o cotidiano é a experimentação das nossas ocupações diárias, né? E aí, quando a gente pensa em ocupação, a gente precisa pensar em ocupação como algo que é único para aquele sujeito, uma experiência que é específica, que ela não é repetível, né? A gente até pode pensar que as coisas elas se repetem, mas se a gente for pensar, por exemplo, na alimentação, todos os dias a gente come alguma coisa diferente, né? A gente sente um sabor diferente. Exatamente, o preparo daquela alimentação é diferente, vai depender muito de como você está. Hoje eu não estou bem, talvez eu não consiga, por exemplo, me engajar nessa atividade, né, nessa ocupação de cozinhar, eu preciso pedir um iFood, como nesse momento a gente, né, recorre a todas essas possibilidades tecnológicas, né, que a gente tem. O cotidiano também é aquilo que a gente estabelece com a nossa rotina, né? A Mari e a Carol já tinham falado sobre isso. E aí o cotidiano, de acordo com aquilo que a gente desenha como rotina, ele vai ser mais agitado, mais monótono, mais livre ou mais estruturado. E talvez seja isso que nesse momento esteja nos impactando de uma forma tão gritante, assim, né? A gente perde um pouco essa estrutura, porque quando a gente pensa em rotina, né, eu vejo rotina a partir de duas perspectivas, né? Uma que pode ser uma rotina empobrecida, uma rotina rígida, né? Em que a rotina não necessariamente para ser a agenda daquilo que você nunca vai poder sair dela, mas é mais ou menos aquilo que dá a sensação de continuidade, né? De que amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou ter uma consulta da minha filha. Exatamente. No mês que vem eu vou viajar para ver meus pais, com a gente que mora distante, né? Aí os pais de Carolzinha lá no Ceará, os meus lá em Goiás. Então a gente sente que a rotina, na verdade, ela precisa ser utilizada de uma forma que proporcione isso, né? Uma sensação de continuidade da vida, de minimamente organização. E uma coisa que eu quero destacar aqui também é que, por mais que a gente viva um momento de ruptura desse cotidiano,
eu tenho gostado muito de trabalhar com a palavra erosão. Não sei se é porque eu sou casada com geógrafo, né? Acho que, né, algumas coisas foram se deteriorando nesse processo de cotidiano, mas uma coisa que a gente precisa marcar é que esse cotidiano ele não se interrompe, né? A gente passa por um processo de ruptura, mas esse cotidiano ele continua com suas diferenciações, né? Com as suas reconstruções, com aquilo que a gente vai modificando na nossa forma de fazer, com o ambiente restrito, né, aí esse ambiente doméstico para executar todas essas nossas ocupações, mas ele continua acontecendo, né? Então, quando a gente pensa, né, quando que surge dentro da terapia ocupacional essa perspectiva de se trabalhar a partir do cotidiano? Lá na década de 80, né, no início da década de 90, a gente trabalhava numa perspectiva muito funcionalista, né, num olhar muito biomédico mesmo. E aí a gente começa a perceber que, na verdade, assim, não adianta eu ter habilidades cognitivas, habilidades motoras funcionando, padrões para eu executar, né, essas minhas ocupações, se eu não conseguir relacionar isso, né, com os aspectos externos da vida desse sujeito, né, se eu não relacionar com aspectos que sejam econômicos, que sejam políticos, né, que sejam culturais, né, e aí a gente vai e traz isso, né, esses aspectos do cotidiano para trabalhar de uma forma mais ampla, né, com essa questão das ocupações, até numa perspectiva de narrativa da história das pessoas, porque é isso que importa, né, como as pessoas, elas se definem a partir, né, dessas ocupações. E aí, nesse momento de pandemia, né, quando a gente pensa, né, em atividades significativas, ocupações significativas, é difícil a gente pensar nessa sociedade capitalista, né, que a gente está, em ocupações significativas, até porque quando você pensa em ocupação, tem muito a ver com sobrevivência. As pessoas se engajam em ocupações muito para sobreviver, né, e não para ter um sentido para a vida, né. E aí, para a terapia ocupacional, né, a gente para de delinear aí esse processo como terapeutas ocupacionais, né, em relação ao cotidiano. Para nós, terapeutas ocupacionais, interessa o que as pessoas fazem, como elas usam o seu tempo, por onde elas transitam, né, em que ambientes elas realizam essas suas ocupações, o que elas desejam fazer, o que lhes é solicitado que faça, né? Isso é uma coisa que as pessoas colocam muito assim, porque as ocupações é aquilo que a gente deseja fazer também, mas é aquilo que a sociedade como estrutura nos solicita que façamos, né? E nesse momento, assim, né, toda a minha solidariedade às mães que são solicitadas, que deem conta de todo o trabalho remoto de 40 horas semanais e de crianças correndo pela casa. Essa semana eu vi um vídeo de uma criança vestida de Homem-Aranha e a mãe, né, fazendo uma reunião provavelmente muito séria, tentando manter aí o seu engajamento na questão de trabalho. E, na verdade, a gente tem vários atravessamentos aí reduzidos a esse, né, ambiente do lar. E aí, né, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que a gente tenha, nesse momento, com a gente, um processo de flexibilidade para essa rotina, né, um processo de flexibilidade e um cuidado para que a gente não passe horas a fios gastando tempo em uma única ocupação. Acho que o lazer, ele precisa acontecer. O que você entende por lazer? Aquilo que, né, você faz nas suas horas vagas. Parece que agora a gente não tem mais hora vaga, né? Tudo precisa ser preenchido, porque a gente trabalha nos espaços que a criança dorme, nos espaços que a gente cuida da casa. Pode ir, falar. Eu queria fazer uma colocação a partir disso que você está trazendo, Naila, assim, o cotidiano, ele é algo que interfere na nossa própria constituição como sujeito, como você falou, tem a ver com a nossa identidade, e ele é uma construção ao longo da vida, histórica mesmo, ele trata da nossa história. Então, as pessoas que viveram, né, sempre cotidianos muito empobrecidos, nesse momento, às vezes estão enfrentando dificuldades, né, por perder ou não conseguir mais realizar determinadas atividades que envolvia sair de casa. E às vezes não conseguem se engajar em outras coisas, porque não fazia parte do repertório mesmo, né? Então não desenvolveram esse repertório e aí tem mais dificuldade de se identificar. Enquanto que as pessoas que viviam já um cotidiano mais diversificado conseguem
transitar melhor no engajamento em outras coisas. Tem um repertório ocupacional que permite isso, né? Então, também é algo para a gente estar pensando, porque tem gente que esse cotidiano mais empobrecido tem a ver com questões sociais, econômicas, raciais, né, políticas, enfim, uma série de questões aí para a gente também. É o que se destaca nesse momento, até pelo uso das ferramentas que a gente precisa para manter esse cotidiano. Agora a gente está vivendo num contexto que é virtual, e aí, pessoal, daqui a pouco vai ter aí uma live lá do Cato, né, sobre o uso da tecnologia em tempos de pandemia, em que a gente precisa se readequar a essas formas de comunicação, né? E aí eu sempre gosto de falar que eu acho que isso aqui... social, né? Exatamente. Que o contexto virtual não é o contrário de real. Eu acho que isso aqui é real. A gente está podendo se ver, está podendo se rever, né? Mas eu acho que o que a gente não está podendo viver no momento é o presencial, né? Que aí a gente faz essa reorientação aí para esse contexto virtual, mas que muitas pessoas também não tinham essa experiência, né, com essa ferramenta, com esse contexto virtual. Aí fica uma dica para o Idaí também, por dar umas dicas, né, para a gente. E aí, pensando em orientações mais teóricas, a gente tem duas linhas, né, para a gente trabalhar o cotidiano dentro da terapia ocupacional. Uma linha que é numa perspectiva mais micro, que é essa que a gente está conversando, né, aqui, sobre uma compreensão mais particular de em que o sujeito se engaja, como ele faz isso, onde ele faz isso, com quem ele se relaciona, né, para poder realizar suas ocupações, com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de faculdade. Então, a gente tem aí, né, um entorno, né, que circunda essas pessoas, né, na realização, né, das suas ocupações, e uma perspectiva mais macro, que essa a gente vai precisar de uma live aí, né, com Carol Zona, para pontuar bem para a gente, que vai trazer aspectos que vão impactar nesse cotidiano, que são aspectos socioeconômicos, políticos, né, ideologias instauradas, né, na nossa sociedade, condições sociais, raciais, condições de gênero, né? E outra coisa que a gente precisa pensar é de que forma que os sistemas, né, de saúde, e aí a gente está vendo o quanto que a desorganização do sistema de saúde nesse momento está impactando nos nossos cotidianos, né? E muitas vezes de questões que a gente não tem controle, mas que eu acho que a gente precisa pontuar aqui, pelo menos uma ideia que a gente precisa tensionar a questão econômica que a Mari colocou. Por que algumas pessoas, numa emergência sanitária, em que todos têm a orientação de distanciamento social, não podem ficar em casa ou não têm em casa, a gente não tem uma política de habitação, ou aqueles que precisam estar trabalhando, né, nos serviços essenciais, não têm a proteção para estar engajados nesses serviços essenciais. Então, são reflexões, né, que a gente precisa fazer e que a gente precisa estar atento, até para que a gente possa se manter vivo, né, nesse momento de pandemia, nesse momento, né, de ruptura aí dos cotidianos. E aí, eu vou partir aí para um processo de finalização, tem muitas coisas que a gente ainda podia estar conversando, até porque a gente precisa gravar, mas eu quero deixar aqui como reflexão para a gente, né, que o que impulsiona a terapia ocupacional, né, a nossa prática profissional, é a nossa crença de que todos devam poder participar plenamente dessa vida cotidiana. E eu acho que nesse momento de pandemia, o que fica muito forte para a gente é que nem todos têm esse direito de participação ocupacional. Acho que tornou isso está evidente em escala assim, mundial, né? Exatamente. As desigualdades vivenciadas aí nessa questão. A gente tem um termo, né, na literatura internacional, que é a justiça ocupacional, que é quem advoga por essas pessoas para que elas possam ter o direito de se engajar nas suas ocupações, né? E aí hoje a gente até estava discutindo na reunião como que vai ser essa volta, como que a gente vai advogar os nossos direitos de voltar ao trabalho, né, para as nossas ocupações laborais de trabalho, a gente, no pacto coletivo, né? Tem até um movimento internacional de terapeutas ocupacionais, tem um artigo que vai ser publicado ainda na revista da UFSCar, né, que é uma literatura específica da TO,
que é um movimento que está se denominando de reconstrução ocupacional. Ele já vem nessa tentativa, até antes da pandemia, né? Mas nesse surgimento de governos autoritários, excludentes, que só fazem aumentar esse processo, né, de desigualdade social. E que a gente tem que pensar assim, né, que essa reconstrução ocupacional ela só vai poder ser feita se a gente inicialmente se autoadvogar e advogar, né, pelos nossos grupos e tensionar isso a partir de políticas públicas que sejam eficientes, tanto, né, de inclusão de renda, de inclusão de cuidados em saúde, né, de inclusão em assistência social. Então, a gente precisa pensar nisso, assim, né, que os cotidianos, eles são extremamente influenciados por esse aspecto que é macropolítico, né. Não adianta eu, como terapeuta ocupacional, e trabalhar ali questões que são específicas do meu cliente, que a gente vai trabalhar, que isso também é muito necessário, né, que a gente trabalhe as habilidades cognitivas, as habilidades motoras, as habilidades psicossociais, que nesse momento vão estar extremamente elas não garantem afetadas. Elas não resolvem, né? Elas não solucionam. E aí, eu acho que o que eu quero deixar aqui, né, para os outros colegas também, não terapeutas ocupacionais, é que juntos a gente possa pensar em construir práticas que de fato sejam emancipatórias, né? Para pessoas que vivem, na verdade, em constante isolamento social, desprovida do acesso de bens, né, sociais, sem garantia de uma vida digna, sem liberdade de acesso, muitas vezes, a direitos civis, sociais, políticos. É uma experiência de constante privação ocupacional, né? Eu estava vendo uma live do Leandro Carnal, e aí ele estava falando sobre isso, assim, né, que a gente, né, muitas pessoas estão com tédio de estar em casa, e tem muitas pessoas que estão passando fome. Então é um contraste, né, absurdo. E aí eu acho que, para finalizar, é muito tomada, né, por essas questões do cotidiano. E aí eu acho que não tem como a gente terminar isso sem pensar numa poesia, né, num recorte de um poema de Clarice Lispector, que é: haverá outro modo de salvar-se, senão de criar as próprias realidades. Então, eu acho que é só juntos que a gente vai poder criar, recriar e ressignificar esses cotidianos. Não só os nossos, né? Mas de todas as pessoas, na verdade, que já vivem em um constante isolamento social. Isolamento, exclusão, né? Alienação, privação, enfim. Acho que isso que Naila traz agora, né, de forma muito emocionada, inclusive, tem a ver com essa proposta. Acho que assim, a ideia do dialoga, TO, é para a gente estar podendo debater justamente essas questões, né, que eu acho que ficaram muito mais evidentes. Tanto o cotidiano se torna mais evidente para todo mundo, as pessoas pararam para pensar sobre ele, né, como todas essas desigualdades que a gente vive, especialmente... A gente deixa de viver o cotidiano banal, né? A gente acha que o cotidiano é algo banal e, na verdade, ele não é. Ele é vivo. Enquanto a gente estiver vivo... Ele é o que a gente é, né? Ele é uma relação total. É como a gente é reconhecido no mundo, é como a gente está inserido no mundo. Então, falar de cotidiano é falar disso, né? E enquanto terapeuta ocupacional, assim... ele é parte do objeto da TO porque ele tanto trabalhar as questões relacionadas ao cotidiano, tanto é um meio, é um instrumento, né, é uma forma, como, por exemplo, a Mari pontuou, quanto ele também é a finalidade. Né? À medida que a gente, que a gente transforma, por exemplo, o sujeito, a gente consegue transformar o cotidiano e o inverso também é verdadeiro. Se a gente consegue transformar o cotidiano, a gente também consegue, né, transformações para os sujeitos e para os coletivos. Então, acho que isso é bem importante. Eu queria saber se tem alguma pergunta, gente. A gente tem aí mais alguns minutinhos para saber se tem perguntas. Peço ajuda ao restante da equipe, né, para fazer aí perguntas que eu possa ter perdido. Mas dizer também que a gente vai estar tratando desse tema, né, Naila? Sim. Teorizando, estamos desenvolvendo. A gente está construindo, na verdade, um texto, né, para trabalhar questões mais teóricas de forma mais aprofundada, até para que a gente possa também, né,
construir o nosso manifesto e a gente vai colocar lá dentro do canal do Dialoga, que é o Teorizando. Isso. O Teorizando é justamente esse canal com produções autorais nossas ou, né, resenhas, análises críticas de outras produções. Então, fiquem ligados. Pois é, a Aline comentou, parece que o cotidiano se tornou até palpável, porque está tão atravessado, né? E por isso que a gente começou o início dessas lives trazendo essa questão do cotidiano, porque está sendo vivido em maior ou menor escala, né? Mas esses atravessamentos estão sendo vividos por todo mundo. Tem uma pergunta, como a concepção de cotidiano veio ressignificar a concepção de atividade de vida diária? É isso? É isso. Uhum. Na verdade, a gente trabalhava muito com a questão da atividade de vida diária, pensando muito naquele fazer, e aí como que esses fazeres se rompem a partir muito do físico, né? Lá na década de 80, a gente trabalha muito a partir de um modelo biomédico, de um modelo biomecânico, e aí a gente percebe que, na verdade, o cotidiano ele tem mais elementos para trazer para as pessoas de realmente agregar questões aí em relação às suas ocupações. Né? E aí, mas ainda na literatura brasileira, a gente ainda trabalha muito com a questão, né, das atividades, mas na literatura internacional a gente já trabalha muito mais com o conceito de ocupação. E aí tem uma terapeuta ocupacional, que é a Anne Wilcock, que ela fala muito do fazer, né, como ser. Ser se transforma, e esse ser, né, você existir a partir desse fazer, pode te transformar e te fazer pertencer, não ter um sentimento de pertencimento nesse mundo também. Isso. E aí, pensando que, assim, essa questão da ressignificação do conceito da concepção de atividade de vida diária vai depender muito da perspectiva teórica, né? Sim. Então, por exemplo, atividade de vida diária... Tem vários modelos, né? Perspectivas, né? É uma das ocupações que a gente pode... É uma classificação de parte das ocupações que estão inseridas no cotidiano, lembrando que o cotidiano é algo muito maior que sim, esse fazer, mas é o fazer, é o porquê se faz, é onde, é quando, né? É que esse fazer atravessado por que elementos sociais, culturais, étnicos, raciais, de gênero, de uma série de questões, né? A gente até pode nomear, né, esse cotidiano ou essas ocupações com autocuidado, trabalho, lazer, mas eu acho que nesse momento talvez isso se rompa um pouco também, né, com tantos atravessamentos, como a Aline falou, assim, fica uma coisa tão palpável, né, com tantos atravessamentos, que talvez a gente não consiga nem categorizar, na verdade, nesse momento. Sim, sim. É isso, então, assim, nosso tempo está acabando. Eu gostaria muito de agradecer a Naila, né, dizer que foi um prazer estar com Naila e Mariana Pan, aprendendo aqui com elas, né, dividindo esse momento. Então, muito obrigada, Naila. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes por esse contexto virtual aqui. Isso aí. E também quero agradecer muito a presença de todo mundo, né? O apoio que a gente está recebendo aí. Dizer que divulguem o Dialoga TO, né? Não tem muito tempo ainda de projeto, mas divulguem, aguardem o Teorizando sobre o Cotidiano, sigam e fiquem ligados nas próximas lives. A gente já está organizando a live da semana que vem, tá? Não sei se eu esqueci de mais alguma coisa. Acho que não. E agora, né? Vão lá depois daqui para a live do Cato. Eu não sei se já começou. Alguém tinha dito que já começou. Tá? Um abraço para Beijo, gente. os colegas, os estudantes. E a gente se vê na próxima. Um beijo, galera. Tchau. Tchau, Naila. Tchau.